Bom, a aula de hoje é um tema relativamente comum no concurso. Temos ali cardiologia, infarto agudo, angina, insuficiência cardíaca congestiva e arritmias. Todos temas que são importantes. Lembrando que a base do nosso raciocínio, a base para você aprofundar, é entender o eixo central. Depois que tu entende o eixo central, fica muito mais fácil você conseguir aprofundar o tema. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vai botar o eixo central, de uma forma que vocês consigam entender, para a partir daí, conforme vocês forem estudando, vocês irem aprofundando, ficar muito mais fácil dentro dessa discussão. Então, primeiro exame físico cardiológico, tá? Depois angina e infarto, depois as complicações, basicamente insuficiência cardíaca e arritmias, que são pontos importantes. Começando pelo exame físico cardiológico, lembrar que o débito cardíaco tem uma fórmula, isso cai, que é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E o débito nada mais é do que o volume de sangue ejetado por cada ventrículo por minuto. Então, por minuto, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, bombeio uma quantidade de volume, e isso é o débito. E como é que eu calculo esse débito? O volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, essa fórmula aqui, ela é importante. Só que o volume sistólico, tem 3 variáveis, e ele depende dessas 3 variáveis. A primeira é a pré-carga, a segunda é a pós-carga, e a terceira é a contratilidade. Então, isso é ponto que a gente precisa estar sempre de olho. Bom, hoje eu vou falar de morfina. Morfina é um analgésico potente, principal droga do infarto. É um analgésico potente, diminui a ansiedade por controlar a dor. E a morfina, ela é considerada a droga do infarto, é a principal droga do infarto, porque ela, além de ser um analgésico potente, reduz pré- e pós-carga. E isso faz dela o diferencial para as outras drogas que também são analgésicas, mas não fazem essa redução de pré- e pós-carga. Então, morfina se torna a droga do infarto por ser um analgésico potente e reduzir pré- e pós-carga. Fica claro isso, gente? Absolutamente entendido? Ok? Beleza. O que é pré-carga? Hashtag foi uma pergunta. Não me ignorem. Porque até então, olha que interessante, e é isso, eu vou voltar ao início da aula, eu comentei assim, eu vou entregar para vocês o eixo central bem organizado, para que vocês possam aprofundar, né? Esse eixo central, ele passa por alguns assuntos. O exame físico cardiológico, ele traz uma dinâmica de raciocínio que vai te ajudar lá na frente. A morfina é a droga do infarto. Aí, olha que interessante, né? Quando eu falo a frase toda para vocês, a morfina é a droga do infarto porque ela é um analgésico potente, reduz a ansiedade por controlar a dor e também reduz a pré-carga e a pós-carga. Ok, eu entendi. O que é pré-carga? Não sei, mas eu entendi a frase que você falou, né? É algo dúbio, mas isso, gente, é o que eu chamo a atenção. Aqui, esse é o nosso objetivo. Trazer alguns conceitos que na faculdade não ficam claros, mas atrapalham. O enfermeiro tem verdadeiro pavor de farmacologia. Mentindo? Por que a gente tem pavor de farmacologia? Porque a gente não entende nada do que o cara fala, porque ele traz conceitos que eu não entendo. E aí, quando ele fala que eu tenho uma dopamina, né, que tem os receptores dopaminérgicos, e aí tem o dopa 1, dopa 2, acabou. Me destrói. Aí, quando a banca cobra isso na prova, te destrói. E não pode ser assim. Porque agora a gente não vai estudar a farmacologia como na faculdade, que o cara queria que você entendesse a molécula entrando na célula. Não. Agora a gente vai entender o conceito que eu preciso entender para que eu nunca mais erre isso em prova e isso não se torne um problema. Quer ver?
Daqui a pouquinho eu vou mostrar um slide, eu vou falar da nitroglicerina. Nitroglicerina são os nitratos, vasodilatadores coronarianos. Fundamental no tratamento de angina / infarto. Aí o texto diz para vocês o seguinte, a nitroglicerina em doses mais baixas relaxam as veias. Em doses mais altas, relaxam as artérias. Aí ele bota um ponto e coloca assim, a nitroglicerina reduz pré-carga e pós-carga, e por isso diminui o trabalho cardíaco. Então, repara que a pré-carga e pós-carga não tem a ver só com morfina, aparece associada a outras drogas. E aí, quando você não entende o conceito, fica muito mais difícil. Vamos entender agora? Vamos? Então, larga tudo e olha para cá. O coração tem o movimento. Vamos pensar agora só em ventrículo, tá? Esquece átrio. O movimento de sístole, que é a contração. E o movimento de diástole, que é o relaxamento. Sístole, diástole. Sístole, diástole, ok? No momento em que eu faço a diástole, as fibras cardíacas têm que estirar. E nesse momento em que o músculo está relaxando, ele está abrindo espaço dentro da câmara, concordam? Dá para entender isso? Então, quando eu falo em diástole, é o estiramento da fibra para abrir espaço dentro da câmara. Aí vamos lá. Se eu tenho um bom estiramento da fibra muscular cardíaca ventricular, mais ou menos sangue vai caber aqui dentro. Mas, se eu tenho um menor estiramento, menos sangue. Ok? Deu para entender isso, gente? Então, quanto maior o grau de estiramento, maior o volume. Quanto menor o grau de estiramento, menor o volume. O que a gente está, na verdade, chegando à conclusão? O grau de estiramento determina o quanto de volume vai ter aqui dentro. Ok? Se eu estirar muito, eu vou ter muito sangue. Se eu estirar pouco, eu vou ter pouco sangue. Isso é pré-carga. Por definição, pré-carga é o grau de estiramento da fibra muscular cardíaca no final da diástole ventricular. Ou seja, o quanto ela conseguir estirar é o quanto vai caber de sangue aqui dentro. O coração fez uma excelente pré-carga. Se fez uma excelente pré-carga, estirou muito. Muito volume ou pouco volume aqui dentro? O coração fez uma excelente pré-carga. Muito volume. O coração fez uma baixa pré-carga. Pouco volume. Associem a palavra pré-carga a estiramento. E nunca mais tu erra o raciocínio. Porque pré-carga, por definição, refere-se ao grau de estiramento da fibra muscular cardíaca ventricular ao final da diástole. Por que a morfina é a droga do infarto? Porque, na verdade, ela vai lá na periferia e dilata os vasos. Ela faz vasodilatação periférica. No momento que faz vasodilatação periférica, a pressão lá na periferia diminui e você tem um menor retorno venoso. No momento que eu tenho um menor retorno venoso, o coração é alertado disso e não vai precisar fazer um estiramento muito grande. Ele ajusta ao volume que vai retornar e aí ele trabalha menos. Foi? Pré-carga? Isso é pré-carga. Grau de estiramento da fibra muscular cardíaca. Associa sempre pré-carga a estiramento, que aí tu nunca mais erra. A droga aumentou a pré-carga, a droga aumentou o estiramento. Faz o músculo trabalhar mais, porque vai ter mais volume. Se tem mais volume, tem mais trabalho. A droga diminuiu a pré-carga, diminuiu o estiramento, diminuiu o volume de sangue que cabe ali e, consequentemente, o coração vai trabalhar menos, vai poupar oxigênio. Foi? Tudo bem? Maravilha. Vamos pensar agora que o ventrículo fez uma excelente pré-carga. Se fez uma excelente pré-carga, encheu muito ou pouco? Muito ou pouco, gente? Muito. Falou agora em pré-carga e estiramento. Excelente pré-carga, excelente estiramento, encheu bastante.
Vamos pensar agora no ventrículo esquerdo. Por que ventrículo esquerdo? Porque é a câmara principal. É aquela que vai levar sangue oxigenado para todo o corpo. Tá? E, comparado o ventrículo esquerdo e ventrículo direito, o ventrículo direito bombeia para a artéria pulmonar. É um sistema de baixa pressão. Então, ele tem muito menos trabalho que o ventrículo esquerdo. Porque o ventrículo esquerdo, e por isso ele tem maior massa muscular, ele vai bombear para a aorta, que é o principal sistema pressórico do corpo, é a principal artéria. Aí vamos lá. Entendido que o ventrículo esquerdo fez uma excelente pré-carga, ele encheu bem. Ok? A partir de agora, qual é o desafio desse ventrículo? Ele vai ter que, ao bombear, jogar esse sangue para o sistema da aorta, para a artéria aorta, que é um sistema de altíssima pressão. Agora eu vou fazer um parêntese e vamos imaginar uma cena que não tem nada a ver com o corpo. Trem lotado, ônibus lotado, metrô lotado. Chegou, abriu a porta, aquela parede humana. Se você parar na força da educação e ficar assim, dá licença, moço, dá licença, eu preciso entrar. Vai entrar? Não. Você que está dentro do metrô sabe que aquilo está lotado, e aí o metrô abre a porta, e para alguém entrar, ele tem que vencer a resistência de quem está dentro que não quer que você entre. E aí você vai na força do ódio, com toda a educação, dá licença! E o milagre acontece. Entram mais 3, num lugar que parecia que não cabia mais ninguém. Não é assim? É, porque venceu-se a resistência. Então percebam, o ventrículo esquerdo, ele encheu bastante, mas ele vai bombear para a artéria aorta, que é um sistema de altíssima pressão. E aí, neste momento em que ele vai bombear, para que ele consiga ser eficiente e esvazie, ele precisa vencer a resistência. Se ele não vencer a resistência, ele não consegue o quê, gente? Esvaziar. Dá para entender isso? Isso é pós-carga. O quanto de resistência tem que ser vencida. Então, é o esforço que o ventrículo faz para vencer a resistência. Quanto maior a pós-carga, maior a resistência. Agora vocês vão associar o termo pós-carga a resistência. Pré-carga, estiramento. Encheu. Pós-carga, resistência. Conseguiu esvaziar, porque venceu a resistência. Pós-carga aumentada, resistência aumentada. Vai ter que trabalhar mais para conseguir o quê? Esvaziar. Pós-carga diminuída, resistência diminuída. Vai trabalhar bem menos para conseguir esvaziar. Na aula de hipertensão, preste atenção agora, porque eu vou fazer a correlação de 2 temas importantes. Na aula de hipertensão arterial, tem lá uma informação que diz o seguinte: o paciente hipertenso não controlado, com o passar dos anos, pode fazer insuficiência cardíaca por sobrecarga de esforço. Vamos entender isso? Se a pressão está aumentada, a resistência está aumentada. Para o ventrículo esvaziar, ele vai ter que fazer mais força, porque a pós-carga está aumentada. A pressão alta é pós-carga aumentada. E aí esse músculo vai fazer cada vez mais o quê? Força. Ele vai ficar assim anos, porque o cara não controlou a pressão está alta. Ele vai hipertrofiando, mas ao mesmo tempo que o músculo vai hipertrofiando, vai perdendo o quê? Força. E aí chega uma hora que ele já não consegue vencer a resistência e começa a acumular sangue dentro da câmara. Insuficiência cardíaca começa a aparecer. Pré-carga, grau de estiramento da fibra. Pós-carga, o quanto de resistência tem que ser vencida para que a gente possa esvaziar a câmara. Drogas que aumentam a pré-carga, tá? Aumentam a capacidade de enchimento de ventrículo. Drogas que diminuem a pré-carga, diminuem o enchimento. Drogas que aumentam a pós-carga, aumentam o trabalho, tá? E aumentam a capacidade do coração de ter que bombear.
Drogas que diminuem a pós-carga, diminuem o trabalho cardíaco porque diminuiu a pressão, diminuiu a resistência. Antihipertensivos são drogas que diminuem a pós-carga. Vê se dá para entender agora isso. Antihipertensivo são drogas que diminuem a pós-carga. Por que diminuem a pós-carga? Porque ao diminuir a pressão, diminui a resistência. O ventrículo começa a esvaziar muito mais fácil. Drogas que fazem dilatação arterial diminuem pós-carga. Por quê? Porque diminui a pressão, diminui a resistência. Deu para entender? Ok? E aí, na definição, pós-carga ou resistência à injeção de sangue do ventrículo é a segunda determinante. O cara nem te explica. Ele só diz assim, ó, é a resistência. Foi, pessoal, pré-carga e pós-carga? A morfina é a droga do infarto. Por quê? Porque ela vasodilata a periferia e, ao fazer vasodilatação de veias na periferia, diminui o retorno venoso. Consequentemente, diminui a pré-carga, diminui o trabalho cardíaco. Mas, ao mesmo tempo, a morfina faz vasodilatação arteriolar. E se vasodilata a arteríola, o sistema arterial vai cair a pressão. Caindo a pressão, você tem uma diminuição de pós-carga, você tem uma menor resistência, você tem um menor trabalho cardíaco. Deu para entender, gente? Foi? É só associar a partir de agora pré-carga a estiramento e pós-carga a resistência. Ok? Foi? Maravilha. Bom, do ponto de vista do exame físico, aí a terceira variável, essa eu não preciso explicar, né? É a capacidade que o músculo tem de contrair, é a contratilidade, tá? Do ponto de vista do exame físico cardiovascular, alguns termos são diferentes, gente, e a gente precisa sempre rever. Já ouviram falar em chantelasma? Pois é, esse termo começou a cair agora em prova, a gente precisa estar sempre atento, tá? Chantelasma são placas amareladas e elevadas observadas ao longo da porção nasal das pálpebras, tá? São placas amareladas que surgem acima da pálpebra e ao lado do nariz, indicando alto teor de colesterol. E onde tem aumento de colesterol, tem aumento de risco cardiovascular. Então, a gente está sempre atento a isso quando olha um paciente, quando faz a análise de um exame cardiovascular. Cianose central é outro ponto que tem que ser visto também. São pontos importantes nesse processo, porque mostra a incapacidade que o organismo tem de oxigenar. Na apostila de vocês, para que vocês não fiquem muito perdidos, tá? Essa parte aí está lá no finalzinho da página 1, mas antes eu ainda vou falar de um negócio que tem anterior, tá? É que eu misturo mesmo. E o chantelasma está no início da página 2. Eu sei que você gosta de acompanhar a apostila, não sei o quê, então, no início da página 2 ali tem o chantelasma, tá certo? Mas, como eu sempre digo, tudo que eu falo aqui está na apostila, depois é só chegar em casa e conseguir entender. Bem, existe uma coisa chamada dispneia, paroxístole noturno e ortopneia. Isso eu vou tratar daqui a pouquinho. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre essa pressão aqui, aproveitando que a gente está na parte cardiovascular, porque isso aí pode cair por algumas formas, de algumas formas. Pressão diferencial. Nomes que isso aí pode aparecer em concurso. Dessa forma, pressão diferencial, ou chamada pressão de pulso. Tá? E aí, às vezes tu pega a questão e fala assim, aí o cara fala assim, ó, o paciente está na terapia intensiva, em bomba infusora, com dopamina, só falta falar que está ferrado. Aí ele descreve o paciente e no final ele bota assim, ó, a PVC desse paciente é tanto, a PAM é de tanto, tá? Tá com catéter vesical com débito urinário de tanto, a gasometria, o cara te dá a gasometria do paciente e fala assim, a pressão sistólica e a diastólica, a pressão arterial do paciente, sistólica e diastólica, é de tanto. Aí depois de um texto bem longo, ele pergunta assim, a pressão de pulso desse paciente é 2 pontos.
Se você não sabe o que é pressão de pulso, se você não sabe o que é pressão diferencial, tu não consegue entender aquele bando de dados. E, na verdade, o bando de dados é só para confundir. Porque pressão diferencial nada mais é do que sistólica menos diastólica. É você diminuir a pressão sistólica da diastólica. E a pressão diferencial, chamada pressão de pulso, ela se correlaciona bem com o volume do débito cardíaco. Então, quando você fala de pressão diferencial, você está falando de entender rapidamente o débito cardíaco de um paciente, ou seja, o volume de circulante. Então, vamos lá. Se você tem uma pressão de 120 por 80, 120 por 80, qual é a pressão de pulso desse paciente? 120 por 80. É só pegar o 120 e diminuir de 80. E aí nós vamos encontrar 40. Ou seja, a pressão de pulso normal é de 30 a 40. E como ela se correlaciona bem com volemia, é um raciocínio muito rápido. Abaixo de 30, você teria baixa de volume, ou seja, você teria uma hipovolemia. E acima de 40, uma sobrecarga. É fidedigno? Claro que não. Porque, por exemplo, quando você vai olhar o choque, no choque, você tem a fase compensatória. Choque hipovolêmico, você tem a fase compensatória. E na fase compensatória, a pressão vai ser corrigida. Então, você pode ter um paciente perdendo volume com uma pressão normal e, consequentemente, uma pressão diferencial normal. Só que ela não vai sustentar muito tempo. Então, quando você monitora essa pressão, em algum momento ela vai cair. E aí você pega rapidamente a queda dela e identifica uma perda de volume. Por isso que é um parâmetro interessante em emergência. Tá? Acompanhou ali, vou dar um exemplo, o cara chega com 120 por 80, uma história de trauma, tem lá pele fria e pegajosa, taquicardia, você entende que aquilo ali é uma fase compensatória de choque, pelo tipo de sinal e sintoma. Quando você monitoriza, aparece lá 120 por 80, pressão normal, mas o cara está perdendo volume, o mecanismo compensatório está segurando. Aí chega uma hora em que esse mecanismo não segura, daqui a pouco a pressão despenca e vem para 90 por 70. 90 por 70, se tu olha a pressão diferencial, dá 20. O cara está hipovolêmico. Então, rapidamente tu chega ao parâmetro. Por isso que é indicado em emergência pressão de pulso diferencial. Choque cardiogênico é outro que eu também consigo pegar. Então, por isso, se recomenda no exame físico cardiovascular se avaliar pressão de pulso, pressão diferencial. Deu para entender isso, gente? Eu falo sempre as duas nomenclaturas porque pode vir um ou outro. Então, por isso é importante. Tá? E a gente tem que estar sempre olhando a hipotensão ortostática, que alguns grupos populacionais fazem. Idosos é muito comum, mas isso na hipertensão arterial, que é a aula de Clínica Médica 1, eu comento melhor com vocês, porque a gente fala da necessidade, em especial, idosos diabéticos, tá? De fazer sempre a aferição nas duas posições, sentada e 3 minutos depois, paciente em pé, para verificar a queda da pressão arterial. E se tiver uma queda sistólica, consiste na queda prolongada de no mínimo 20 milímetros na sistólica ou 10 milímetros na diastólica. Se o paciente estava sentado, levantou, 3 minutos depois da verificação dele sentado, ele levanta, você verifica a pressão e tem uma queda de mais de 20 milímetros na sistólica ou 10 na diastólica, isso é considerado hipotensão ortostática. Qual é o problema? O sistema não está conseguindo manter a alteração de postural em relação à pressão. Isso pode alterar a perfusão tecidual. Tá? Isso altera a perfusão. Antes da gente prosseguir, eu agora vou retornar na apostila, porque tem uma parte que ela é mais respiratória, mas ela se cruza com a parte cardíaca. Aí na página 1, tem dois termos que são respiratórios. Por isso eles não estão aqui. Mas eles se cruzam
com a parte cardíaca, em especial insuficiência cardíaca, que é a ortopneia versus a dispneia paroxística noturna. Gente, alguém sabe a diferença desses dois termos? Lembrando que a hora de errar é aqui. E a hora também de não saber é aqui. Não pode não saber na hora da prova. Quando abre a prova, aí não pode não saber, que aí dá problema. Então vamos lá, para ninguém se enrolar. Ortopneia é uma dificuldade respiratória, é uma dispneia que o paciente tem quando ele tenta deitar. Então repara, a congestão cardíaca às vezes é tão intensa por uma insuficiência cardíaca que ao deitar, esse paciente senta na sua cama e quando ele deita, ele já inicia uma dispneia burral, que ele não consegue ficar na posição. Ele tem que sentar novamente ou mesmo ficar em pé para conseguir respirar. Nome disso, ortopneia. Então, ortopneia é uma dispneia que se apresenta quando o paciente se deita. Mas observa, é um detalhe importante, ele não consegue ficar deitado. Ele deita, já vem a dispneia, ele tem que sentar ou mesmo ficar em pé para conseguir voltar a respirar tranquilamente e a dispneia passar. Nome disso, ortopneia. Todos os dois estão muito associados à insuficiência cardíaca, tá? Só que a diferença do grau da insuficiência é que faz, né, faz uma diferenciação do ponto de vista da gravidade da insuficiência, vamos colocar assim. Já a dispneia paroxística noturna, olha o nome, dispneia paroxística noturna. É uma dispneia quando o paciente deita. Só que observa o detalhe do texto. Ele te diz assim, o paciente acorda sufocado sem conseguir respirar. E aí ele tem que se sentar ou ficar em pé para voltar a respirar normalmente. Percebam que tanto a ortopneia quanto a dispneia paroxística noturna, o paciente no final termina na mesma posição, ou sentado ou em pé, para conseguir respirar. As duas se dão quando o paciente deita. Qual é a diferença entre elas? É se conseguiu ou não dormir. Na dispneia paroxística noturna, ele consegue dormir e é acordado pela dispneia. E aí, obrigatoriamente, ele vai ter que se sentar ou ficar em pé para melhorar. Na ortopneia, ele não consegue. Deu para entender isso, gente? Porque isso bate aonde? Na gravidade da insuficiência cardíaca. Um paciente com ortopneia é muito mais grave porque ele não consegue tolerar posições sentadas. O cara tem que dormir muitas vezes sentado com o travesseiro nas costas para conseguir descansar. Deu para entender a diferença de ortopneia e dispneia paroxística noturna? Foi? Maravilha. Lembrando que são sintomas respiratórios, mas ocorrendo por parte cardíaca. Tá? Por isso que ele é discutido no capítulo de cardíaca. E muita gente me pergunta, Valdemir, qual é o melhor livro para entender essa história toda aí que você explica, as matérias que você dá? Tratado de Enfermagem Médico Cirúrgico Bruno Sudas, gente. É um livro gigantesco, que é o que assusta as pessoas, mas o livro tem uma construção muito interessante, porque ele traz primeiro uma revisão de anatomia e fisiologia para tu entender o sistema. Aí depois ele te mostra como o sistema trabalha mal. Tá? Fisiopatologia, sinais e sintomas clássicos. Quais são os exames que você usa para aquele sistema? E depois ele vai para as patologias. E aí na patologia ele vai construindo com você o conhecimento. Então é realmente um dos livros que eu indico quando você quer aprofundar essa história. E é o que eu falo, quem estuda por tratar de enfermagem médica cirúrgica dificilmente erra qualquer tipo de questão dessa aí em prova. Mesmo que o cara não peça Brunner. O cara pode botar lá, segundo fulano. Tá? Eu vi mostrando isso para os alunos aí das outras turmas, que eu falo assim, ó, tá vendo esse autor aqui fala isso, né? Mas vamos ver o que o Brunner fala? Aí quando eu mostro o que o Brunner fala, o cara vai lá, procura a resposta e marca. Porque é basicamente, né, uma fala muito mais completa que você consegue entender melhor. Bem, Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica Brunner e Sudart. É o principal livro de concurso, cai em todos os concursos. Até os concursos que dizem que não cai, ele cai. Porque, por exemplo, tem concurso que fala assim, vou botar, não peço Brunner, eu peço Patrícia Potter, que é um livro de fundamentos de enfermagem. Aí quando tu vai para Patrícia Potter e abre Patrícia Potter, tá cheio de referência assim, Brunner e Sudart, Brunner e Sudart, Brunner e Sudart, Brunner e Sudart. O livro inteiro é Brunner e Sudart. Só que é um livro que realmente exige
uma dedicação, porque é um livro bem completo. Bem, e um detalhe, não estou ganhando nada da editora, tá? Nem livro de graça eu ganho. Mas eu indico porque eu sei que é bom.